Quando te falam sobre os guitarristas do Iron Maiden, você deve lembrar na hora do Dave Murray, o Adrian Smith e o Janick Gears, não é mesmo? Pois então, se eu te disser que antes deles já passaram cerca de 8 guitarristas pela banda? Sim, poucas pessoas sabem, mas o Maiden foi uma banda qual já passou diversos músicos, e essa é a história que eu vou contar aqui. O Iron Maiden foi fundado no Natal de 1975. Seu fundador, o baixista Steve Harris, tinha muita dificuldade em encontrar músicos. As antigas bandas que ele fez parte consideravam as composições de Steve muito difíceis e complexas de serem tocadas. Bom, esse vídeo não será precisamente uma biografia da banda, mas sim um mini documentário sobre os guitarristas que acompanharam Steve lá no comecinho, em 1975, até o auge da banda nos anos 80. Essa foi a primeira formação do Iron Maiden, com Terry Rance na guitarra, Ron Matthews na bateria, Paul Day nos vocais, Dave Sullivan na segunda guitarra e Steve Harris no baixo. A primeira apresentação da banda aconteceu num local chamado Sutton Hall, em Londres, no dia 1º de maio de 1976. É importante ressaltar aqui o seguinte: essa primeira formação durou muito pouco tempo. O vocalista Paul Day foi substituído por Dennis Wilcock, que trouxe Dave Murray para a banda. Como consequência, Terry Rance e Dave Sullivan saíram da banda. A banda segue em diante apenas com Murray sendo o único guitarrista do grupo. Um cara chamado Bob Sawyer entrou no grupo lá pelo final de 76 como segundo guitarrista, só que ele tinha umas tretas com Dave Murray. Por algum motivo, os dois guitarristas acabaram saindo do grupo. Terry Wapram. Após algumas audições, a banda chamou ele para tocar. Ele fez algumas apresentações sendo o único guitarrista. Eis que um cara chamado Tony Moore faz uma apresentação ao vivo com a banda, tocando teclado. Sim, Steve Harris teve a ideia de chamar um tecladista, pois ao vivo a banda precisava de um segundo guitarrista. E Harris achou uma boa ideia pegar um tecladista para tentar substituir a guitarra. Porém, todos viram que não era um bom substituto para a guitarra. O teclado, nas apresentações ao vivo daquela época, não substituía muito bem a guitarra, então Tony logo foi desligado da banda. Nesse meio tempo, Dave Murray tinha se juntado com seu amigo Adrian Smith numa banda chamada Urchin, na qual Adrian tocava e cantava. Isso já era lá por meados de 1977. O baixista Steve Harris decide chamar Dave Murray para voltar ao grupo, pois precisava urgentemente de um bom guitarrista no palco. Nessa época conturbada, o Iron Maiden volta a ter apenas um guitarrista no palco, muitas vezes se apresentando como um trio e tendo suas músicas cantadas pelo próprio baixista Steve Harris. Esses 5 primeiros anos de banda, de 75 até 80, foi muito conturbado e com indas e vindas. Tretas e muito músicos saindo e entrando da banda, mas eles gravaram algumas fitas demos e criaram músicas que ficariam muito conhecidas algum tempo depois. Dave Murray fica muito tempo sendo o único guitarrista da banda, mas lá por 79 a banda contrata alguns outros guitarristas para acompanhá-lo em shows ao vivo. Paul Corns tocou guitarra ao vivo com a banda naquela época. Tony Parsons também tocou guitarra ao vivo com o grupo naquela época. Paul Todd também tocou guitarra com a banda ao vivo naquela época, músicos que quase ninguém conhece. Após esse período conturbado, um guitarrista chamado Dennis Stratton se junta ao grupo como segundo guitarrista, trazendo com ele um amigo seu, o lendário baterista Clive Burr. A banda então lança seu primeiro álbum oficial em 1980, com essa dupla de guitarristas, Dave Murray e Dennis Stratton. O Maiden então faz altas turnês e fica cada vez maior no cenário europeu de heavy metal. Abrem shows para bandas como UFO, Judas Priest e o lendário Kiss. Eles não sabiam, mas era o início de uma grande jornada na carreira musical de muitos desses músicos. Nessa época então, o guitarrista Dennis Stratton deixa a banda por diferenças musicais com o grupo, e ele também não gostava muito do estilo que a banda se vestia, as roupas que tinha que usar no grupo. Início da era Adrian Smith.
Adrian era um guitarrista fortemente influenciado pelo blues e o experimental, o que deu um aspecto muito bacana para a banda. Ambos guitarristas, Adrian e Dave Murray, solavam juntos em várias músicas. A sonoridade ficava cada vez mais rica e diferenciada. Após isso, em 1981, a banda lança o álbum Killers, com essa dupla fantástica de guitarristas. Certamente, Adrian Smith foi uma peça fundamental para o início do Iron Maiden. Suas composições e suas linhas melódicas davam um toque muito diferenciado para a banda. Bom, o intuito desse vídeo foi informar que vários e vários músicos já passaram pelo Iron Maiden, antes do sucesso mundial. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilhe com aquele teu amigo que é fã da Iron Maiden. Até a próxima, valeu!